Pronto, você chegou em Portugal. E agora? Qual que é a melhor opção para você sair do aeroporto? É metrô, ônibus, táxi, os aplicativos de transporte, é um carro alugado? Qual é a melhor opção? Já te conto. E é hora de mais um vídeo aqui no seu canal Maximizar. Se você está chegando, caindo de paraquedas hoje e não me conhece, meu nome é Max. Esse é o canal Maximizar que fala quase tudo sobre Portugal, mais especificamente ali a região norte e as redondezas do Porto. Então você chegou em Portugal com a sua família, tudo lindo, maravilhoso, mas você não sabe, ou então está planejando e ainda não sabe qual é a melhor opção para vocês para sair do aeroporto em direção ao seu destino. Então nesse vídeo eu vou dar dicas muito práticas e vou comparar os serviços todos de acordo com o preço, o tempo de viagem até o destino, o conforto, a praticidade, confiabilidade no serviço, e vou mostrar aí uns pontos positivos, os pontos negativos de todos esses serviços. Ah, e assiste até o final que eu vou dar a minha opinião pessoal sobre qual a melhor opção para você e a sua família. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro com as opções que a gente tem no aeroporto do Porto. Você tem táxi, metrô, ônibus, os aplicativos de transporte e carro alugado. Essas são as mais comuns. Vamos direto começar falando sobre o táxi. O táxi, você sai do aeroporto, ele tá lá, de cara. Então, em termos de praticidade, ele tá ali, é só você entrar e ir embora. O preço varia aí, fica entre 20 e 25 euros do aeroporto até, eu estou usando o centro da cidade, ele é a região dos Aliados como ponto de destino final, bem no centro do Porto. Não custa lembrar que para o táxi vale muito a pena, apesar de ser um serviço confiável, porque ele vai estar ali sempre na hora da saída, não importa o horário, é sempre bom ficar de olho no taxímetro, aquelas coisas que você prestaria atenção em qualquer lugar do mundo, preste atenção no Porto também. Fica olhando, vê se o motorista ligou o taxímetro direitinho, fica olhando se os preços estão fazendo sentido aí depois que você sair do aeroporto. É bom ficar de olho, é bom nunca arriscar. Em relação ao tempo de viagem, normalmente fica por volta aí dos 20 minutos, claro, dependendo do horário. Se você chegar na hora do rush, pode ser que demore um pouquinho mais, então pensa nisso também. A praticidade, como eu já falei um pouquinho, é um ponto muito positivo. Você sai do aeroporto, tem táxi ali a hora que você quiser. Outro ponto muito positivo é que o táxi vai te deixar na porta da sua casa, da sua hospedagem, enfim, você não vai ter que subir ladeira, não vai ter que pegar um metro para continuar a viagem. Porta a porta. Esse é um grande ponto positivo, principalmente se você está viajando com malas, né? Então, para um casal ou uma família pequena viajando com 2 ou 3 malas grandes, o táxi pode ser uma boa. Vamos falar sobre o ônibus, sobre o autocarro. Aqui você tem 3 opções para sair do aeroporto. Você tem o 601, o 602 e o 3M. Esse M é de madrugada, então é o ônibus que funciona de madrugada. Também aqui na saída do aeroporto. O preço é a mesma coisa que você pegar um Z4. Você tem a opção de pagar direto ao motorista, que vão ser 2 euros, ou você pode ir na maquininha do metrô, que tem ali também na saída, fazer o seu cartão andante, que custa 60 cêntimos, mais os 2 euros, então dá 2,60. A vantagem aqui é que você, fazendo o cartãozinho, você pode fazer uma baldeação e pegar o metro, por exemplo, para seguir a sua viagem. O tempo de demora para chegar até o centro aí também varia um pouco, mas fica entre 20 e 30 minutos, dependendo de quantas paradas o ônibus fizer no caminho, e do trânsito também. Sobre praticidade, acho que só vale a pena mesmo se você chegar no aeroporto de madrugada e não quiser gastar dinheiro com táxi. Fora isso, não é muito prático porque demora o tempo de viagem. Se for de madrugada, então demora, se eu não me engano, de 1 hora, mas vocês podem conferir isso no site de transporte stcp.pt para saber direitinho aí o intervalo. De qualquer forma, você vai provavelmente ter que esperar o seu ônibus ali, então não é muito prático. Fora aí a possibilidade de trânsito, demorar para chegar, e também provavelmente você não vai ficar na cara do seu hotel ou da sua hospedagem. Você vai ter que ou subir alguma escada ou uma ladeira. Então, de novo, se estiver com muita mala, não é muito prático. Sobre confiabilidade, os ônibus em Portugal, no Porto, que é a minha experiência da Lívia, eles são bem pontuais dentro do possível, mas considera aí uma possibilidade de atraso de 15, às vezes 20 minutos. Ele é confiável, mas pode demorar para passar um pouquinho. Então é outro ponto para se levar em conta quando você estiver chegando em Portugal. Próxima opção é o metrô, ou metro, como se fala em Portugal. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que a gente gosta bastante do metrô, a gente elogia bastante o serviço aqui, e não vai ser diferente nesse vídeo. Então o metrô vai custar aí o Z4, né, o andante, que são 2 euros, mais o cartão andante, que você, nesse caso, você é obrigado a fazer. Você faz na maquininha ali no corredor, saindo do desembarque, você anda, atravessa um negócio bonito ali, tem as maquininhas para você pagar lá, você não precisa de ninguém ali, você pode fazer sozinho, mas normalmente tem umas pessoas lá com colete amarelo para te ajudar a fazer essa compra. Então dá 2,60 até o centro do Porto. Tempo de viagem fica em torno de 35, 40, 45 minutos. Lembrando que você vai ter que somar a esse tempo o tempo de espera, porque o metrô do aeroporto para o centro do Porto sai de 20 em 20 minutos, às vezes de 30 em 30 minutos, dependendo do dia e horário. Então você pode demorar aí uma boa hora para chegar do aeroporto até o centro do Porto. E tem que conferir também os horários. O metrô funciona só até um certo horário. Se
eu não me engano, o último que sai do aeroporto é alguma coisa entre meia-noite e meia ou 1h da manhã. Então, confiram os horários também do metrô para não ficar na mão se você estiver dependendo do metrô. Por outro lado, dentro do horário de funcionamento, o metrô é super confiável. Você pode contar que ele vai estar lá e ele vai ser pontual de acordo com o horário mostrado lá nas estações. Alguns pontos negativos, positivos tem vários, né? Mas alguns pontos negativos aqui se você estiver pensando no metrô como opção. De novo, se vocês vierem, por exemplo, um casal com 2 ou 3 malas grandes, o metrô talvez não seja uma opção porque eles não têm lugares específicos para você guardar a mala. Então a mala vai ficar com você, você provavelmente vai ter que ficar em pé, porque não dá para você ocupar aquela região de 4 assentos com uma mala ou 2 grandonas ali. Não é muito prático, principalmente se for uma família grande, porque você vai ter que tomar cuidado com as malas, com os filhos, com todo mundo. Então não é muito aconselhável se for muita mala ou muita gente. Você também provavelmente vai ter que andar um bom trecho ali da saída da estação do metro até a sua hospedagem, a não ser que seja em frente. Tem que pensar muito nisso. Com malas não é uma coisa fácil. Lembra que tem muita ladeira no centro do porto. E também o que eu já falei, aquele tempo de espera na estação, no aeroporto mesmo. Você vai esperar talvez ali entre 20 e 30 minutos para o metrô chegar para sair. Mas também o que chegar lá é o que você pode pegar, não precisa ficar, você não vai precisar ficar escolhendo qual metrô que você precisa pegar. O que sai ali do aeroporto, a única opção é o que segue para o centro. Então, tranquilo. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Quem não assistiu ainda, clica aqui em cima sobre como usar o transporte público. Tá curtindo? Tá sendo útil? Então, curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal e esse tema te interessa, Portugal, né? Não deixe de se inscrever, ativar a notificação para não perder os vídeos que vão chegar todas as semanas, a não ser que algo muito fora do comum aconteça. Falando em algo fora do comum, queria lembrar todo mundo que Max e Lívia, canal Maximizar, vão estar presentes no Social Media Week em São Paulo no dia 9. A gente vai dar uma palestra sobre storytelling no YouTube. Se por acaso você estiver nas redondezas perto dessa data, a gente vai adorar a presença de vocês lá. Tem informações aqui embaixo na descrição do vídeo sobre compra, tem um desconto de 50% com o nosso código. Depois dá uma olhada ali se for do interesse de vocês. Continuando com a próxima opção de transporte do aeroporto para o centro do porto, vou falar agora dos aplicativos. Os mais comuns no porto, agora em agosto de 2019, são Uber, Bolt, que é o antigo Taxify, e o Captain. O preço é um pouco abaixo do táxi, então fica aí por volta dos 15 euros. Lembrando que o Uber é sempre um pouquinho mais caro, então pode ser interessante verificar as outras duas opções também. O tempo aí é bem parecido com o do táxi, né, por volta dos 20 minutos, se não houver trânsito. Sobre praticidade, é bem prático se você já tiver esses aplicativos instalados e se você estiver com a conexão de internet. Apesar de que no aeroporto do Porto tem Wi-Fi grátis, mas nunca é bom confiar só em Wi-Fi público, né? Então seria bom você já ter esse aplicativo e ter algum tipo aí de plano de dados já, ou já seu, ou fazer no próprio aeroporto que tem uma loja da Vodafone lá. Então tem que levar isso em conta. Você vai precisar de internet e vai precisar estar com o aplicativo instalado já no seu celular. Por outro lado, também é um meio de transporte porta a porta. Você sai do aeroporto e o carro vai te deixar na porta da sua hospedagem. Então, de novo, vale muito para casais ou para famílias que têm 2, 3 malas grandes. É muito mais prático do que um metrô ou um ônibus, por exemplo. A próxima opção é o bom e velho carro alugado. Muita gente nem considera essa opção achando que é mais cara. Ela é a opção mais cara de todas as que eu falei aqui, mas o aluguel de carro aqui, dependendo, aí vai variar demais, tá, gente? Então, assim, eu pesquisei agora no início de agosto sobre esses preços. De 30 a 50 euros você consegue alugar um carro por um dia. O tempo de viagem até o centro é aquela coisa do táxi ou do Uber, vai ser por volta dos 20 minutos. Você vai gastar também, esqueci de mencionar, um pouquinho com gasolina, né? Com gasóleo, como se diz aqui, provavelmente vai ser gasóleo. É uma coisa importante a conferir qual é o combustível do carro para não colocar o combustível errado, senão dá um problema gravíssimo. Mas vai ser também porta a porta, apesar de que você vai ter que se preocupar com o lugar para parar o carro, você vai ter que, bem ou mal, ter um costume de andar em cidades onde você não conhece, a não ser que você já conheça o porto, aí tudo bem. Então você vai ter que aprender a andar, né, chegar até o seu destino final. Mas se você estiver em casal ou com uma família grande ou com muitas malas, você pode sim alugar um carro que vai ser muito mais prático. Pode até ver uma van, de repente uma coisa um pouco maior, que vai caber todas as suas malas, você não vai precisar contratar um serviço só para isso. Você vai ter muito mais autonomia e também, o que é importante, você vai ter o carro durante 24 horas, ou seja, você vai chegar e já pode de repente sair para um passeio. Apesar de você vai estar morrendo aí por causa da viagem, que cansa pra caramba, mas quem sabe você consegue dormir um pouquinho e à noite, bum, sair para explorar a cidade ou Portugal, que é tudo muito perto, então você pode até visitar uma cidade de repente, como Braga ou Guimarães, no mesmo dia e devolver o carro no dia seguinte, levar até o aeroporto ou devolver na cidade em algum lugar, se for possível. Eu aconselho deixar no aeroporto mesmo, porque você volta e depois pega o metro de volta para lá, super fácil. Você já começa a se acostumar a usar o transporte público também, que é sempre bom. E um detalhe importante que muita gente me pergunta, sim, a habilitação
habilitação brasileira serve para Portugal. Até 6 meses você pode usar a sua habilitação brasileira. Passando esses 6 meses, obrigatoriamente você vai ter que ter a habilitação portuguesa. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, porque essas leis às vezes variam um pouco, as exigências variam um pouco, mas basicamente é isso. Assim que você tiver a sua identidade portuguesa, seja ela qual for, cartão ou enfim, o que for, mas se você tiver a sua identidade portuguesa, você vai ter um período de 3 meses para trocar para a habilitação portuguesa, a brasileira pela portuguesa. Você entrega a brasileira e fica com a portuguesa. É um processo fácil, não é caro. Então quem for ter carro já pesquisa bastante isso para ver direitinho, até para ver se alguma coisa não mudou e se eu não falei besteira aqui. Então vamos lá ao momento que todos estavam aguardando, a minha opinião pessoal aqui sobre qual a melhor opção, baseado nos 3 anos e meio que a gente mora aqui, o que é melhor. Então vamos lá, quando você deve usar o metro? Sem sombra de dúvidas, se você estiver viajando com pouca bagagem, e você ou um casal ou até uma família só com muito pouca bagagem e vocês não quiserem gastar muito e já quiserem começar a entender como funciona o transporte público, o metrô é disparado a melhor opção. Se você for para Portugal com malas, 2, 3, 4, aí eu já aconselho pegar o Uber, ou Bolt, ou Captain, o que for. Aconselho o aplicativo mesmo porque é menos caro do que o táxi, por volta de 10 euros aí mais barato do que um táxi, e vai te dar o mesmo conforto de porta a porta que um táxi daria. E a última opção, para quem vai para Portugal com muita gente, e eu realmente aconselho, é alugar um carro ou uma van. Você vai ter total autonomia, vai caber todo mundo, vai caber mala, vocês vão poder dar um jeito de colocar tudo dentro e ainda vão ficar com um carro para passear durante 24 horas. Eu espero que esse vídeo tenha sido super útil. Até semana que vem. Grande beijo, abraços. Tchau, tchau.